Mais alguma, Lucas? Juliana, Vinícius. Vinícius? Eu não entendi direito o fato de os sofistas serem meio que os primeiros professores, mas não eram uma escola. Então, como eles passaram esse conhecimento? Você falou assim, né? Como é que é, Lucas? Ele não entendeu direito como é que eles se tornaram os primeiros professores. Mas não eram uma escola. Então, como eles passavam seus conhecimentos? Ótimo! Vinícius, né? Ô Vinícius, era o seguinte, como você falou muito bem, naquela época não existia escola como a gente conhece hoje. Até tinha centros de estudo, que era a Academia Platônica e o Liceu de Aristóteles. O Liceu de Aristóteles e a Academia Platônica era um espaço físico que era uma propriedade de Platão, a academia era propriedade de Platão, era um espaço que era propriedade particular de Platão, e o liceu era um espaço que era propriedade particular de Aristóteles. É como o foco. O foco é a propriedade particular da Marielle, né? E eu trabalho para ela, bem como os outros professores, dando aula aqui para vocês, né? Ministrando aula para vocês. Então, Platão, eu vou colocar para vocês entenderem, a academia de Platão é como se fosse uma escola particular, né? E o liceu de Aristóteles também é como se fosse uma escola particular. O mais próximo que a gente tinha de uma escola convencional naquela época era a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, tá bom? Agora, os sofistas, diferentemente de Platão e diferentemente de Aristóteles, eles não tinham escola deles, né? Eles não tinham espaço deles onde eles ensinavam. E aí vem a pergunta do Vinícius. Beleza, se eles foram os primeiros professores profissionais, e se eles não tinham escola deles, como Platão tinha e como Aristóteles tinha, como é que era esse processo? Os sofistas, Vinícius, eles eram uma espécie de professores errantes, professores viajantes. Eles não tinham raiz numa cidade só. Eles trabalhavam viajando de cidade em cidade, vendendo os seus serviços. Então, para explicar a você melhor, pegando a nossa era moderna, o sofista, ele não trabalhava numa escola fixa, como eu trabalho aqui. Né? Ele não trabalhava, por exemplo, ensinando na Academia de Platão no Liceu de Aristóteles, como eu trabalho aqui no Foco. Ele era uma pessoa que não tinha um lugar fixo de morada. Ele viajava de cidade em cidade, oferecendo de forma particular seus serviços. Então, ele era, Vinícius, um tipo de professor particular. Né? Vamos entender dessa forma para você compreender melhor. Ele dava aulas particulares, porque as pessoas contratavam, uma família ou uma pessoa contratava um sofista, e aí o sofista ia na casa da pessoa ensinar e dar aula para a pessoa na casa dela. Então, os sofistas, como você colocou muito bem, eles não tinham centro de educação deles. Eles não tinham espaço de educação deles, como o Platão tinha academia, ou como o Aristóteles tinha o liceu. Eles eram professores itinerantes, viajantes. Eles davam aulas particulares na própria casa da pessoa. Por exemplo, se eu era um sofista, e cheguei, vamos dizer que Montes Claros faz parte lá da Grécia, e cheguei em Montes Claros. Algumas pessoas me contratam, me pagam, aí eu vou na casa das pessoas ensinar. Então, o processo de ensino e aprendizagem, ele não se dava numa escola, ele se dava na casa da própria pessoa. Justamente porque os sofistas, eles geralmente não enfincavam raízes em lugar nenhum. Eles eram professores itinerantes e viajantes. Eles iam de cidade em cidade oferecer o serviço deles. Eles vinham aqui, né, oferecer o serviço deles. De repente, se por algum motivo eles quisessem mudar, eles se mudavam. Poderia ser aqui quem está contratando, ou de repente eles receberam uma proposta melhor para outra cidade, eles iam. Né? Então, diferentemente de Platão e de Aristóteles, os sofistas, eles não necessariamente se fixavam no lugar. Por isso que eles não abriam escolas, né? Eles não abriam espaços de escolas, como Aristóteles fez, no caso do liceu, e Platão fez, no caso da academia. Eles eram professores viajantes. Quando eles eram contratados pela pessoa, eles iam na casa da pessoa e lá se dava o processo de ensino e aprendizagem. Beleza, Vinícius? Qualquer coisa, pode mandar mais uma. Fala aí, Lucas. Tem mais uma? 8 e 6, você vai continuar? 8 e 6? Ó, gente, essa é a última, justamente porque já chegamos ao tempo dessa aula, mas vou ler essa última. Se tem alguma pessoa que não pôde fazer sua pergunta, como eu fiz na última aula, né, vocês podem me mandar pelo Zap ou pelo Classroom. Repito, a pessoa que não tem WhatsApp, não tem problema. Me manda no Classroom. Eu vou entrar hoje lá no Classroom, chegando em casa, eu vou abrir o Classroom
Se não tiver lá, logo quando eu chegar, hoje à tarde eu vou abrir de novo, tá? Então, me manda pelo WhatsApp, quem não teve condições de mandar sua pergunta aqui, que eu vou olhar e vou responder. Todas as pessoas que me mandaram pelo WhatsApp na última aula, eu respondi. Se você não tem o WhatsApp, então me manda no Classroom, eu vou abrir, vou ver sua pergunta no Classroom, vou te responder. Você coloca lá no Classroom, naquela parte dos comentários, do mural. Você faz sua pergunta lá, aí eu vou te responder lá mesmo, tá bom? Então, repetindo, me manda a pergunta, quem não pôde falar aqui hoje, ou pelo WhatsApp, ou pelo Classroom. Sem problema. Quem não tem WhatsApp, manda pelo Classroom, tá bom? Essa é a última pergunta que a gente vai entrar em sociologia. Fala aí, Lucas. João, poderia me dizer por que Aristóteles e Platão não consideravam sofistas filósofos? Bruno. Vamos lá. Bruno. Quem? Bruna. Ai, Bruna, desculpa. Eu ouvi errado, desculpa. Bruna, é o seguinte. O filósofo, naquela época, ele era entendido como um indivíduo, um pensador, como sofistas também eram pensadores, tá? Pensadores, tanto filósofos como sofistas eram. Por quê? Ambos exerciam o ato do raciocínio, do pensar e do desenvolver ideias. Entretanto, Platão e Aristóteles e Sócrates, diferentemente dos sofistas, eles acreditavam que alguns conhecimentos não são pura convenção, tá? Ou seja, tanto o Aristóteles como o Sócrates e o Platão entendiam que nem todo conhecimento, Bruna, é uma convenção humana. Como assim, John? Se Platão, Aristóteles e Sócrates entendiam que nem todo conhecimento é uma convenção, qual era a visão deles? Platão, Aristóteles e Sócrates entendiam que algumas formas de conhecimento eram universais, eram absolutas, tá? E é justamente essa a marca que vai diferenciar o filósofo clássico antropológico, que é no caso Sócrates, Platão e Aristóteles, de quem? Dos sofistas. Por que isso, gente? Segundo Platão, vou pegar o próprio Platão para te explicar. Platão dizia que a condição humana, ela pode ser de dois tipos. O ser humano ele pode ser um ignorante passivo ou pode ser um filósofo. Existe uma terceira condição, que é justamente a condição do sábio. Só que essa condição do sábio, nenhum ser humano pode ser. Só os deuses podem ser sábios. Porque só os deuses sabem tudo, segundo Platão. Então, nenhum ser humano é sábio, porque nenhum ser humano sabe tudo. Nenhum ser humano conhece tudo. Então, os seres humanos não se encaixam nessa estrutura, segundo Platão. O que resta, então, para o ser humano? Ou o ser humano é um ignorante passivo, tá? Ou o ser humano é um filósofo. Qual a diferença do ignorante passivo para o filósofo? O ignorante passivo é aquela pessoa que não sabe que não sabe e não quer saber. Eu poderia dizer, para explicar a vocês hoje, que o ignorante passivo seria aquele sujeito conformista. Aquele sujeito que se conforma com o seu estado de ignorância, não quer aprofundar em nenhum conhecimento, que não quer questionar, que não quer duvidar, que não quer criticar. É o indivíduo que se conforma com o estado seu de conhecimento, com a ignorância que tem, e não quer ultrapassar isso. Por algum motivo, pode ser vários motivos, seria ignorante passivo. O filósofo é aquele cara que não sabe, que vai saber tudo e não conhece tudo, mas é aquele cara que se interessa em conhecer. É aquele cara que busca o conhecimento verdadeiro. É aquele cara que vai atrás do conhecimento verdadeiro. É aquele cara que se questiona, é aquele cara que duvida, é aquele cara que se angustia, né? Que levanta problemas. Se alguém diz que uma coisa funciona de uma forma, o filósofo quer entender por que funciona desse jeito. Quem disse que funciona desse jeito? Quais são as bases, quais são os critérios, quais são os fundamentos. Então, o filósofo é aquele que indaga, é aquele que pergunta. Quer dizer, o filósofo não é conformista. Certo? Por perguntar
optar por não ser conformista, o filósofo é aquele que procura o conhecimento verdadeiro. Então, na antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles eram entendidos como filósofos e os sofistas não, porque Sócrates, Platão e Aristóteles entendiam que alguns conhecimentos eram verdadeiros e que a gente deve se dedicar na busca por esse conhecimento. E como é que eles buscavam esse conhecimento? Através da pergunta, através da postura não conformista, através da pesquisa. Um filósofo era um pesquisador, era um questionador. E o ato de perguntar e de pesquisar era o método usado para alcançar o conhecimento verdadeiro. Então, os filósofos, os amigos do conhecimento, eram aqueles que perseguiam o conhecimento verdadeiro. Os sofistas não eram entendidos, naquela época, como filósofos, justamente, primeiro, porque eles não acreditavam que tinha conhecimento verdadeiro. Se não tinha conhecimento verdadeiro, eles não estavam preocupados em perseguir o conhecimento verdadeiro, né? Já que, na visão deles, esse conhecimento verdadeiro não existia. Eles eram indivíduos que aprimoravam a técnica de persuasão, de usar a linguagem, né? Esse instrumento chamado linguagem para persuadir. Então, a diferença é justamente essa, Bruna. Os sofistas, eles eram pensadores, sim. Do mesmo jeito que Platão e Aristóteles eram pensadores. Eles não eram entendidos como filósofos, os sofistas, primeiro, porque eles não acreditavam que existia um conhecimento verdadeiro, logo, eles não se entregavam a um trabalho de pesquisa e de investigação para encontrar esse conhecimento verdadeiro. Já Platão, Sócrates e Aristóteles eram considerados filósofos, porque, discordando dos sofistas, eles entendiam que alguns conhecimentos são verdadeiros. E aí eles se entregavam ao processo de investigação para achar esse conhecimento verdadeiro. Então, a diferença básica é essa. Os sofistas eram pensadores, mas não filósofos. Por que eles eram pensadores? Eles não acreditavam na existência de um conhecimento verdadeiro. Logo, eles não se preocupavam e não se dedicavam a uma pesquisa para encontrar esse conhecimento verdadeiro. Os filósofos, ao contrário, defendiam a tese que alguns conhecimentos são verdadeiros. Os filósofos até aceitavam as coisas que são, mas nem tudo. E se entregavam ao trabalho de conhecer e de alcançar esse conhecimento verdadeiro. E o método deles era a pergunta e a investigação não conformista. Beleza? Então, gente, eu vou dar para vocês em 5 minutos, para vocês irem lá e tomar água, eu vou encher meu copo de água também, e aí a gente volta em sociologia, ok? 5 minutinhos, gente, vai lá tomar água, que eu vou aqui tomar água também, e a gente começa com sociologia. 5 minutos eu tenho que apagar o quadro, pegar o meu copo, vocês irem lá tomar água e a gente voltar. Tá bom? Vamos nessa?
Beleza, gente? Voltamos aí, né? Fui lá pegar minha água, limpei o quadro, coloquei sociologia para vocês identificarem, não ficarem perdidos. Agora, nossa aula de sociologia, a temática é a cultura de massas no Brasil. Beleza? Em sociologia, o mesmo procedimento de filosofia. Mandem as perguntas. Se no final da aula não der tempo de responder a todos vocês, mandem no WhatsApp, eu respondo no WhatsApp. Ou quem não tem WhatsApp, não tem problema, manda no Classroom, que eu vou entrar no Classroom, tá? E vou responder vocês. Então, ninguém vai ficar para trás. Ninguém que queira participar vai ficar para trás. Isso eu garanto. Ok, gente? Vamos lá, então, gente. Sociologia, a cultura de massas no Brasil. Partindo das perguntinhas que eu mandei para vocês lá na aula proativa, vamos interagir como foi na aula de filosofia. Tem algum aí já, Lucas? Gabriel perguntou, John, lá estava perguntando os tipos de aparelhos mais comuns na década de 80. Mas na apostila achei só a de 50, é isso mesmo? Não. Ô, Gabriel, lá na apostila, Gabriel, se você for lá no título que fala cultura de massas no Brasil, você vai ver, inclusive na segunda coluna, que fala que na década de 80, o principal meio, não é bem aparelho, né? O principal meio de comunicação de massa tem lá, viu? E o principal meio, vou aproveitar o comentário seu aí, Gabriel, eu vou falar. O principal meio de comunicação de massa no Brasil, na década de 80, gente, foi a TV, foi a televisão. Esse aqui foi o meio de comunicação de massa mais poderoso no Brasil na década de 80. Especialmente a Rede Globo, desde aquela época, mandava no mercado de mídias nacionais. Só para vocês terem ideia, gente, até a década de 90, o Jornal Nacional, ele tinha uma pontuação de Ibope de 39,9%. Hoje, com a era da internet, isso aí baixou 10 pontos. A média do Jornal Nacional é entre 29 e 28. Mas naquela época ele tinha 39. Eu não sei explicar para vocês exatamente a conta, mas me parece que esses pontos do Ibope, né, significam que de cada 100 casas no Brasil, 39 estavam vendo o Jornal Nacional. É como se, por exemplo, se a população do Brasil fosse 100 milhões de pessoas, 39 milhões de pessoas estavam ligadas ao Jornal Nacional. Então, na década de 80 e década de 90, gente, o mais poderoso meio de comunicação do Brasil, sem sombra de dúvida, era a TV. Hoje, continua sendo, tá? Só que a TV perdeu muito espaço para a internet. Como eu falei para vocês, o Jornal Nacional ele tinha 39 pontos na década de 80 e 90, hoje ele tem 29 pontos, perdeu 10, tá bom? Então, Gabriel, pode ir lá no título que fala Cultura de Massa do Brasil, na segunda coluna, você vai ver lá que o principal meio de comunicação de massa no Brasil na década de 80 foi a televisão. Bom? Alguma pergunta, Lucas? Por que a cultura de massa busca padronizar e homogeneizar? Homogeneizar. Pode ser. Isso. Os produtos. Certo. Quem perguntou, Lucas? Juliano. Juliana. Por que a cultura de massa busca homogeneizar e padronizar? Veja bem, Luciano. Juliana, desculpa. Quando a gente usa esse termo de massa, a gente se refere a multidão, grande quantidade de pessoas. Grande quantidade de pessoas. Então vamos lá, Juliana. Quando a gente fala de massas, a gente fala de multidões, né? Grande quantidade de pessoas. Por isso que a gente fala dos centros urbanos capitalistas. Ok? E qual a ideia? A ideia, Juliana, acima de tudo, é vender, é estimular essa multidão de pessoas, essa grande quantidade de pessoas nos centros urbanos, a consumir os produtos. A ideia, então, é estimular o consumo.
dessa multidão de pessoas. Porque quando a gente usa o termo massa, repetindo, Juliana, a gente se refere a multidões, a grande quantidade de pessoas que existem nos centros urbanos. E a ideia do mercado, que é aquele que está por detrás da cultura de massa, é estimular o consumo nessa multidão. Tá entendendo? Quem é o mercado? O mercado é formado das grandes empresas transnacionais, que eu posso citar aqui para vocês: a Coca-Cola, a Nike, a Adidas, a Pepsi, né? Quem mais? O McDonald's. Então, existem várias grandes empresas transnacionais. Por que essas empresas recebem esse nome transnacionais? Porque elas estão no mundo inteiro, né? E como exemplo de empresa transnacional, eu digo mais uma vez, eu posso falar a Coca-Cola, a Pepsi, a Nike, o McDonald's, eu posso dizer também sobre a Microsoft, eu posso dizer também sobre o Huawei, que é uma empresa de tecnologia chinesa. Então, essas empresas transnacionais que estão presentes no mundo são aquelas que controlam o mercado, propriamente dito. Então, o que acontece? Essas empresas que controlam o mercado, elas querem estimular o consumo. E elas querem estimular o consumo em quem? Nas multidões. Né? Na grande quantidade de pessoas que existem nos centros urbanos. Agora, entra a sua pergunta. Beleza, João. Entendi que o objetivo do mercado, controlado pelas transnacionais, é estimular o consumo no meio das multidões dos centros urbanos. Mas por que eles querem um gosto homogêneo? Por que eles querem um gosto padronizado? Que é a pergunta da Juliana. Um gosto padrão. Justamente, Juliana, porque quando o gosto, o perfil do consumidor é homogêneo e é padrão, o lucro é maior. Por que ele é maior? Justamente porque quando você tem uma grande multidão consumindo com o mesmo gosto, com o mesmo padrão, essa grande multidão vai comprar só aquele padrão estabelecido pelo mercado. Se você tem uma diversificação, você tem também uma diminuição do lucro. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos pegar aqui, por exemplo, para vocês, gente, a música. Um produto de entretenimento que é a música, né? Aí vamos pegar aqueles ritmos americanos, que tem aqueles cantores que fazem muito sucesso, que é a Beyoncé, que são esses cantores, né, que estão presentes no mundo inteiro. As músicas desses cantores, como a Beyoncé, eles têm um padrão homogêneo de música. A Beyoncé é uma cantora famosa, aí a gente vai falar de outros cantores famosos no mesmo perfil dela, né? Eu não me lembro aqui, mas qual um outro grande cantor famoso americano, Lucas? Além da Beyoncé, nesse mesmo estilo? Rihanna. Quem? Rihanna. Rihanna, né? E eu posso falar para vocês um tanto de cantores como a Beyoncé, ou cantores como a Beyoncé, no mundo inteiro, mas que tem o mesmo tipo de música. O que acontece? Se o gosto da maioria das pessoas não fosse homogêneo, no sentido de gostar daquele padrão da Rihanna, da Beyoncé e outras, mas se, por exemplo, o mercado entre músicos independentes, músicos que não vão se adequar a esse padrão do mercado, o mercado ia faturar menos, ele ia ter menos grana. A ideia, então, do mercado é homogeneizar e padronizar, justamente para não permitir a concorrência com a produção musical que a gente chama de crítica ou independente. Por quê? Quanto maior o consumo, maior o lucro. E para o consumo ser maior e o lucro ser maior, quanto mais as pessoas forem homogêneas, no sentido de querer apenas aquele padrão do mercado, melhor. Quer dizer, a ideia é que se houver espaço para a heterogeneidade, para a diversidade, inclusive da chamada música independente ou arte independente, por que recebe esse nome de música independente ou arte independente? Porque foge do padrão do mercado. Porque não está nesse padrão homogêneo do mercado. Se essa música independente, se essa arte independente que não está no padrão começa a ganhar espaço, ela diminui o lucro daqueles que estão no padrão de mercado. Então, a ideia da homogeneidade, Juliana, ela está ligada à ideia de lucratividade. Quanto mais homogêneo for o gosto, mais as pessoas vão consumir aquele produto padrão. Quer dizer, se sair dessa situação homogênea e padrão para uma situação mais diversificada,
O lucro vai diminuir porque o consumo daquele tipo de música no mercado vai diminuir também. Isso vai ser dividido entre os chamados independentes, que não estão no padrão, e não estão nos critérios estabelecidos pelo mercado. Então, respondendo a sua pergunta, Juliana, a homogeneidade é justamente resultado da busca de uma maior lucratividade nas multidões. Quanto mais homogêneo for o gosto musical, o gosto artístico, cultural, maior será o consumo desses produtos. Ou seja, a ideia é estimular o consumo. Quanto menos homogêneo o padrão for, menor é o consumo desse padrão estabelecido pelo mercado. Tá bom? Qualquer dúvida, Juliana, de novo, se continuar, você pode mandar que eu respondo, ou pelo WhatsApp se você quiser, fica à vontade, tá bom? Tem mais alguma, Lucas? Vinícius perguntou aqui. Então, você pode explicar a Revolução Burguesa Brasileira segundo Florestan Fernandes? Posso sim, na hora. Deixa eu apagar isso aqui, tá bom? Vamos lá, gente. O que acontece? Florestan Fernandes, gente, Florestan Fernandes, gente, foi um grande pensador, um sociólogo brasileiro, que tem o seu lugar de espaço de reconhecimento junto com Gilberto Freire, com Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, e aqueles outros pensadores que eu estudei aqui com vocês em sociologia, tá? Isso é só para localizar para vocês quem foi esse cara. Então, Florestan Fernandes foi um grande pensador brasileiro, uma grande referência do estudo sociológico no Brasil, num espaço acadêmico respeitável, tal como Gilberto Freire, tal como Sérgio Buarque de Holanda e outros pensadores desse mesmo nível, tá? E o que seria essa revolução burguesa brasileira que o Florestan Fernandes está falando, que o Vinícius está perguntando? É o seguinte, o Florestan Fernandes percebeu, gente, que o Brasil, até o ano de 1930, que foi o ano justamente da chamada Revolução de Vargas, ou golpe militar que o Vargas deu sobre o Washington Luiz, até essa data, o Brasil era um país agrícola. É um país agrícola. Ou seja, até essa data de 1930, ô Vinícius e demais, todos vocês que estão me ouvindo, gente, o Brasil era um país predominantemente rural e agrícola. Era um país que você não tinha uma grande população urbana, de valores muito tradicionais, de um estilo de vida muito rural. Tá? Então, a gente precisa primeiro entender isso aqui. Que o Brasil, até essa data de 1930, a economia dele era basicamente agrícola, a maioria da população estava no campo, e os centros urbanos que existiam aqui na época não tinham a maioria da população. Ok? O que acontece? Quando Vargas toma o poder, no ano de 1930, Vargas faz isso apoiado principalmente pela elite nacional gaúcha e mineira, mas a elite de boa parte do país. Essa elite apoiava Vargas justamente porque atrás de Vargas estava um processo e estava uma promessa de urbanização, tá? Na verdade, é modernização e urbanização é consequência disso. Então, gente, a grande promessa de Vargas, na sua revolução lá de 1930,
e ele é apoiado por boa parte da elite econômica brasileira, é justamente a promessa de modernização e urbanização do país. Essa Revolução de 1930, então, ela foi apoiada pela elite nacional, essa elite que queria e que se beneficiava de um país mais urbano, mais moderno, que foi a que estimulou Vargas. Então, segundo Florestan Fernandes, essa data aqui, que é a entrada do governo Vargas, vai ser um marco de um Brasil agrícola que está sendo deixado para trás e um Brasil que passa por um processo de modernização e urbanização. A gente pode começar a pensar em sociedade de massa no Brasil justamente a partir do governo Vargas. Então é isso que o Florestan Fernandes está falando nisso. Florestan está chamando de Revolução Burguesa Brasileira essa revolução que se dá com Vargas a partir de 1930. Por que o Florestan Fernandes fala que essa Revolução de 1930, que começa com Vargas, pode ser chamada de uma Revolução Burguesa? Porque é a partir dessa data, justamente, que nós vemos o Brasil passar por um processo de transformação, onde o Brasil começa a deixar de ser aquele país rural, aquele país arcaico, aquele país agrícola, predominantemente agrícola, e o Brasil começa a passar por um processo de urbanização e modernização. Os centros urbanos começam a crescer, começam a surgir mais indústrias no Brasil, né? A população começa a sair em massa do campo e ir para as cidades. Os centros industriais começam a crescer muito Brasil afora. Então, a Revolução Burguesa Brasileira nada mais é do que um processo de urbanização e modernização da sociedade brasileira que foi estimulada pela elite nacional que apoiou Getúlio Vargas a partir dos anos de 1930. E aí o Vargas vai ficar no poder, né, gente, com uma série de relatos, que não é o caso de falar isso tudo aqui para vocês agora, até o ano de 1945, ok? Então, esse período Vargas, que vai de 1930 até 1945, nós podemos dizer que é o período que se inicia a Revolução Burguesa Brasileira, que o Florestan Fernandes está falando. E por que o Florestan Fernandes vai dizer que essa Revolução Burguesa Brasileira, que começa em 1930 ali, que se inicia, ela não termina com Vargas, porque ela vai continuar com JK, inclusive, tá? Mas que se inicia aqui com Vargas. Porque é justamente nesse período de Vargas que a gente vai ver uma transformação da sociedade brasileira. Que você vai ter um Estado forte, né, um Estado centralizador, que vai inclusive investir na criação da indústria pesada. A primeira fábrica de motores do Brasil, gente, criada lá no Rio de Janeiro, foi criado pelo Getúlio Vargas. A Petrobras também foi uma criação do governo Vargas, tá? A Companhia Vale do Rio Doce, que no passado foi estatal, foi também um projeto de criação do Vargas. Então, o Estado brasileiro, a partir de Vargas, ele toma uma postura de modernizador. Existe uma ação direta do Estado no sentido de modernizar a sociedade brasileira, de estimular a indústria pesada, de estimular o crescimento urbano. E é nesse sentido que a população começa a passar por um processo de êxodo. Eles começam a sair dos campos, eles começam a sair da zona rural, Vinícius, e começam a migrar na cidade. Por quê? Com o surgimento das indústrias, das fábricas em São Paulo, no Rio e assim por diante, existe a promessa de uma vida melhor, né? Então, a chamada Revolução Burguesa da elite brasileira, que o Florestan Fernandes fala, é aquele processo iniciado com Vargas, nesse período de 1930 a 1945, que corresponde ao processo de modernização, industrialização e urbanização do país. Isso não acaba aqui com Vargas. Uma grande referência desse período também vai ser o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 até 1961. Está entendendo? Nesse período aqui, de 1956 a 1961, a gente vai ver que vai começar o processo, gente, de popularização dos bens de consumo, como a TV e o automóvel.
Ok? Por que no governo do JK vai começar aí um processo de popularização da TV e do automóvel? JK, gente, foi literalmente quem trouxe para o Brasil a indústria automobilística. Foi ele, tá? Foi a partir dos estímulos e dos contratos que JK fez com várias indústrias, a Volks americana, não, a Volks alemã, desculpa, a Chevrolet americana, que JK começou a estimular o processo de industrialização automobilística no Brasil. O que ele fez? Ele começou a criar projetos do Estado, gente, de asfaltamento e de criação de estradas. O Vargas já tinha começado a fazer isso. Inclusive, uma das mais conhecidas e uma das principais rodovias brasileiras, a BR-116, quem abriu foi Vargas, tá? E quem asfaltou ela, salvo me engano, foi o governo militar. Não tenho certeza, mas acho que foi o governo militar de 64. Ô, gente, então o que o Juscelino vai fazer? O Juscelino vai começar a abrir muitas estradas, Brasil afora, asfaltar e criar subsídios, criar estímulos para as indústrias automobilísticas da Europa e dos Estados Unidos. É justamente através dos estímulos que o governo JK vai dar, das estradas que ele vai abrir, que ele vai criar um ambiente propício para estimular a indústria do automóvel aqui no Brasil. Junto com a indústria do automóvel, o JK também vai estimular, gente, a produção e o consumo de bens como eletrodomésticos igual a TV. Então, essa chamada sociedade de consumo de massa, que tem os mesmos bens que já existiam lá nos Estados Unidos, a TV, a lavar o automóvel, aqui no Brasil, começa a ser estimulado com o JK. Então não existia carro, nem TV no Brasil antes de JK, não? Existia, gente. Tá? Desde a época de Vargas, já existia automóvel, já existia televisão, tudo isso. Só que isso não era popular. A TV não era um instrumento que tinha em todo lugar. O processo de popularização da TV e do automóvel começa nos anos de JK. Então, essa sociedade de massa, tá? que o Getúlio Vargas, ao fazer a chamada Revolução Burguesa Brasileira, que o Florestan Fernandes está falando aqui, começa, ela é concluída com JK, porque é JK o principal responsável pelo estímulo da popularização da indústria dos meios de comunicação, principalmente a TV, e a popularização da indústria do automóvel. Podemos dizer então, Vinícius, que essa revolução burguesa da elite brasileira que o Florestan Fernandes está falando, ela começa com Getúlio Vargas, porque é ele que inicia o processo de urbanização, industrialização. Falei para vocês, ele cria a Companhia Vale do Rio Doce, ele cria a Petrobras, só que a Petrobras foi depois de 1945, tá? Foi no outro governo dele, que foi de 1900 e... se não me engano, 1951, gente, até 1954, que foi o ano que ele se matou, tá? Então, a Petrobras foi aqui nesse período. Tá? A Petrobras, gente, foi aqui nesse período, viu? Nesse período de 1951 a 1954. Então, o que acontece? Quem começa essa grande revolução burguesa, que o Florestan está falando, é o Vargas, nesse período aqui, porque ele inicia tudo isso, ele cria a Petrobras, ele cria a fábrica de motores de Volta Redonda, ele cria a Companhia do Vale do Rio Doce, e quem vai concluir, quem vai fechar essa grande revolução, vai ser o JK. Justamente porque a chamada sociedade de massa e cultura de massa no Brasil vai se iniciar a partir de JK. Por quê? Porque é no governo dele que vai haver um processo de popularização da TV. A popularização da TV vai começar a existir de JK para frente. E aí, é na década de 80 que a TV vai finalmente se tornar o maior meio de comunicação do Brasil inteiro, tendo como grande referência a Rede Globo de televisão dessa data. Beleza, Vinícius? Qualquer uma dúvida a mais, Vinícius, você pode mandar, tá? Que nós estamos aqui para isso. Tem mais alguma, Lucas? Bruna, Diga aí. pode-se afirmar que trazer para o meio de comunicação o naturalismo da homossexualidade, por exemplo, poderia ajudar na atenuação da homofobia? Sem uma perspectiva da maioria dos teóricos da linguagem, né,
da maioria dos teóricos dos meios de comunicação, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de ideia, Bruna, qualquer tipo de concepção que começasse a ganhar espaço, que começasse a ser veiculada pelos meios de comunicação de massa, sem sombra de dúvida, com o passar do tempo, ela vai começar a ser reconhecida, ela vai começar a ser aceita. A gente não pode dizer, Bruna, em quanto tempo isso vai acontecer. Não tem como saber isso, tá? Mas a história nos mostra que toda forma de ideia, de concepção, de valor que foi veiculada pelos meios de comunicação, que foi transmitida em massa pelos meios de comunicação de massa, em algum momento passaram a se tornar homogêneas e aceitas por toda a sociedade. Então, respondendo a você, Bruna, sem sombra de dúvida, se em algum momento teorias, ideias e concepções como a aceitação natural da orientação homossexual podem contribuir para a aceitação social dessa orientação, podem e certamente vão contribuir, não há dúvida com relação a isso. Não existe dúvida. Não sabemos dizer de que forma e quando isso vai se concluir, né? A gente não tem controle sobre isso. Mas a história nos mostra, inclusive, que uma série de identidades sociais que vão ser construídas ali na década de 60, com a chamada cultura juvenil nos Estados Unidos, né? E com as chamadas tribos urbanas na década de 80, vão se espalhar pelo mundo graças aos meios de comunicação de massa. Atualmente, junto com a TV e outros, o cinema, por exemplo, está a internet. Só para vocês terem uma ideia, Bruna, eu conheço alguns de vocês do terceiro ano, do segundo ano, e sei que o gosto musical de vocês está ligado ao gosto musical de diferentes lugares do mundo. E vocês, aí do outro lado, só têm acesso a certos tipos de música e certas produções musicais graças aos meios de comunicação de massa. Por exemplo, eu sei que no terceiro ano tem pessoas que gostam do K-pop, que é aquele ritmo, né, coreano, que é mundialmente conhecido. O K-pop, por exemplo, você só tem acesso graças principalmente à internet, que é um meio de comunicação de massa. Não só vocês, mas várias pessoas do mundo inteiro, que não são coreanas, têm acesso ao K-pop. K-pop, por exemplo, ele não é apenas um ritmo coreano, ele é um ritmo mundial ligado ao que a gente chama de cultura de massas. Ou seja, do mesmo jeito que vocês têm acesso a quase uma infinitude de produção cultural, mundo afora, graças aos meios de comunicação de massa, como TV e principalmente internet, qualquer tipo de informação pode também ser proliferada internacionalmente em quantidade de multidões de massa, se for veiculada aos meios de comunicação. Então, não há dúvida que isso, em algum momento, vai acontecer se houver essa veiculação, dessa aceitação natural da orientação homossexual aos meios de comunicação de massa. Não há dúvida, viu, Bruna? Não dá para dizer exatamente como, de que maneira vai acontecer, mas que esse processo de aceitação, se for veiculado aos veículos de comunicação, é inevitável, não há dúvida. Mais alguma, Lucas? Ana Gabriela perguntou quais as atitudes Vargas tomou para efetivar seu objetivo de industrialização e urbanização. Beleza. Bem, Ana, o Vargas, ele não foi nada um cara democrático nesse primeiro período, né? O período democrático do Vargas foi esse aqui, ó, Ana. Ele fala do Vargas democrático é só nesse período aqui, tá? Então, literalmente, Ana, o Vargas ele teve uma postura autoritária. Não podemos negar isso. Foi um cara que modernizou, que urbanizou o país, que industrializou o país e que trouxe realmente muitas coisas importantes para o país, mas isso não foi uma postura democrática, isso não foi uma postura humanista. O Vargas, ele, como ditador, se impôs, e ele teve apoio para isso, tá? Esse golpe que ele deu, por exemplo, em 1930, gente, ele foi literalmente financiado e garantido pela elite nacional. Quando Vargas viu o apoio, principalmente da elite mineira e gaúcha, e outras elites do Brasil afora, ele sentiu coragem suficiente para literalmente tirar o Washington Luiz do poder, né, e acabar com a antiga política café com leite, que venhamos e convenhamos também, não era nenhum tipo de exemplo de democracia ou algo do tipo, né? Por mais que o Vargas possa ter dado um golpe, que deu, tá? Não podemos chamar aquele período da República Velha de uma democracia plena, até porque a maioria das pessoas não tinha o direito de votar.
O voto era altamente censitário, mulher não votava, pobre não votava, analfabeto não votava, quase ninguém votava. Literalmente, só tinha direito de cidadão quem pertencia a uma classe abastada da sociedade. Então, Ana, o Vargas, ele usou como principal instrumento para chegar ao poder a força. Vargas foi um ditador, ele deu um golpe militar, mas para dar esse golpe militar, ele se sentiu à vontade para dar esse golpe, por quê? Porque ele teve o apoio da elite nacional na época. Foi quando ele teve o apoio da elite nacional que ele organizou o movimento de 1930. Quando ele organiza esse movimento de 1930, apoiado pela elite brasileira, que já tinha interesse nesse processo de modernização, ele, pela força, destitui o presidente, tá? E acaba com a República Velha e se coloca como presidente. Ele prometeu dar uma constituição para o país e não cumpriu. Foi aí que os paulistas, Ana, em 1932, se rebelam e realizam a famosa Revolução Constitucionalista. Por quê? Em 1932, os paulistas exigem que Getúlio Vargas instale um sistema democrático no país, tá? Convoque uma constituinte, né? Deixe o povo votar para convocar uma constituinte e escreva uma Constituição. Como ele não fez isso, os paulistas se rebelaram. Ele foi lá, derrotou os paulistas, se manteve no poder. Provisoriamente, segundo ele mesmo. Aí, para resumir a conversa, em 1937, ele vai lá definitivamente dar outro golpe militar e institui o que a gente chama de Estado Novo. É quando ele definitivamente se impõe como ditador, né? O poder central agora vai estar todo nele, não tem voto, não tem congresso, não tem nada. Tudo está centralizado no poder executivo. Podemos negar que esse período, principalmente 1937, 45, foi um período onde o Brasil modernizou muito, onde a industrialização e a urbanização cresceu muito, mas foi por meio da ditadura, foi por meio da imposição nada democrática. Então, o instrumento, Ana, do Vargas foi justamente a atitude ditatorial, não democrática, que ele só realizou porque ele se viu apoiado pela grande maioria da elite nacional. Bom, Ana, mais uma dúvida, você pode mandar para mim também, viu, Ana? Tem mais alguma, Lucas? Gente, essa daí... Não, vamos parar por hoje. Por hoje vamos parar, gente, para dar um tempinho para vocês. Acho que a próxima aula é 9 horas, né, Lucas? 9h10, parece? 9h10, né? Então, gente, vamos ficar por hoje nisso aqui. Vou dar para vocês uns 15 minutos, acho que é 9h10 que começa a próxima aula, para vocês ir lá, né, tomar um cafezinho, dar uma descansada. Quem eu não vi a pergunta, ou quem não deu tempo de mandar a pergunta, não preocupa, tá? Porque, como eu disse para você me manda lá pelo WhatsApp. Quem não tem WhatsApp, pode mandar pelo Classroom lá no mural, que eu respondo do mesmo jeito e vou considerar do mesmo jeito. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, só relembrando, amanhã eu faço a pesquisa com vocês daquilo que eu falei. Vou chamar vocês lá no grupo de WhatsApp para a gente conversar um pouco, tá bom? Um abraço e até a próxima, moçada!